Esse aqui é o novo GWM Haval H6 GT 2026/2026, veículo que sofreu uma repaginada, teve uma recalibração na parte de suspensão, freios e também direção. Temos mudanças no interior e essa aqui é a versão mais completa do Haval H6 e também a versão esportiva do Haval H6, que inclusive vem fazendo muitos clientes de marcas premium, como por exemplo BMW, Volvo, Mercedes e Audi migrarem para a GWM. Por que será que isso vem acontecendo? Seria questão de preço, custo-benefício, pós-venda ou um mix de tudo isso aí? Conto para vocês nesse vídeo, além de obviamente mostrar todos os detalhes desse modelo logo após a vinheta. E eu já começo esse vídeo falando de preços com vocês. O Haval H6 GT 2026/2026 é oferecido a partir de R$ 326 mil. E aqui dos nossos parceiros da GWM Caminho, você consegue adquirir o seu com condições diferenciadas também. Você tem opção de taxa zero em 18 vezes com 60% de entrada, mais bônus de R$ 5 mil no seu usado, ou taxa zero com 60% de entrada e saldo em 18 vezes com 1 ano de seguro grátis, ou 1 ano de seguro grátis mais bônus de R$ 5 mil no seu usado. Você escolhe qual condição faz mais sentido para você, né? Bem interessante. A GWM Caminho possui lojas em Marília, Bauru, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Araçatuba. Se você quiser entrar em contato com eles, tem um link de contato deles na descrição, ou você pode escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela e já cair direto com um dos vendedores. Então já sabe, né? Pensou GWM, pensou GWM Caminho. Bom, pessoal, esse aqui então o novo GWM Haval H6 GT 2026 e falar para vocês, hein? Como esse carro é bonito, chama bastante atenção. E diferentemente das outras versões do H6, a versão GT não sofreu um facelift, então ela mantém exatamente a mesma frente. Porém, lá no interior temos alterações e tem algumas alterações aqui na parte externa também, mas externamente é basicamente o mesmo carro da linha 2025, poucas alterações externas, tá? Bom, para começar esse vídeo de avaliação, vamos começar falando aqui da parte frontal do modelo. Uma frente bem imponente e bem esportiva também, elegante e esportiva ao mesmo tempo, né? Então, ó, ele mantém aqui a escrita Haval nessa região, tem essa entrada de ar também com acabamento preto brilhante, grade também com acabamento preto brilhante e aqui na parte inferior também mais acabamento preto brilhante. Sensor de estacionamento dianteiro também tem esse acabamento que imita uma fibra de carbono, mas não é fibra de carbono, tá? Aqui, ó, também temos iluminação de neblina por LED e foi a única versão que manteve a iluminação de neblina, né? Os outros H6 não tem mais iluminação de neblina. E traz luz de conversão estática / corner lights, depois eu explico para vocês como funciona. E no farol aqui, ó, ele também manteve o mesmo farol, né? As outras versões do H6 ganharam aquele detalhe aqui na lateral, esse aqui não, mantém a mesma coisa. São faróis em full LED, luz de condução diurna em LED, sistema de pisca também por LED. Dá uma olhada aqui também, ó, no desenho, né, no acabamento do farol aqui na parte interna, realmente bem bonito. E aqui, ó, câmera frontal nessa região. Esse veículo traz sistema de câmeras 360. Bom, vindo para a lateral, vou deixar para vocês aí na tela as informações técnicas do modelo, com tudo o que vocês precisam saber também. Ah, deixa eu mostrar aqui também aqui a parte inferior para vocês verem como é um veículo alto também, para rodar no nosso solo lunar vai ser bem tranquilo. Aqui temos a câmera dos assistentes de segurança nessa região também e no quesito assistente de segurança, esse carro tem muitos assistentes, pacoteadas super completo. Dá uma olhada de lateral para vocês verem, terem uma noção do tamanho do veículo e vocês já podem observar que o desenho da versão GT é diferente, né? Ele tem esse caimento coupé, é um pouco diferente das outras versões do Haval H6. Vindo aqui para a parte de rodas, outro diferencial está mesmo até na parte de pneus. Essa versão traz pneus Michelin, pneus de excelente qualidade também. Se você quiser adquirir pneus Michelin para o seu carro, vou deixar para vocês alguns links aí também, tá? Na descrição do vídeo. Bom, essa versão traz rodas de liga leve aro 19 com pneus 235/55, freio a disco nas 4 rodas, ABS e EBD, controle de tração, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa.
Vem também com essa roda pintada em preto, bem bonita, e pinças vermelhas também, tanto na dianteira quanto na parte traseira, né? E fica bem legal também. Suspensão dianteira independente McPherson, suspensão traseira independente multibraços. E melhorou bastante também na linha 2026. Todas as versões do Ravo receberam ali uma recalibração em suspensão, direção e também freios. Melhorou muito, ficou bem legal. Não tem mais aquelas batidas secas, traz uma estabilidade melhor, o carro ficou mais firmezinho e a frenagem elevou bastante o nível também. Bom, ó, sensor lateral aqui também, né? Se tem um sensor lateral, significa que ele tem sistema de estacionamento automático também. Acabamento plástico nessa região e aqui, ó, acabamento preto brilhante, tem mais plástico aqui também. E um diferencial dessa versão é que ele traz essa, vamos chamar de barbatana, né? Uma tomada de ar, talvez, não sei. Se tem função ou não, eu não sei. Mas ele traz e é um diferencial dessa versão GT também. Dá uma olhada aqui, mais acabamento plástico, né? Maçanetas na cor da carroceria, retrovisor com seta integrada, rebatimento, câmera lateral nessa região e iluminação por LED aqui na parte inferior também. Quando você abre a porta, ele ilumina o chão aqui para você. E aqui nessa região, ó, temos retrovisor com o alerta de ponto cego também. E reparem no acabamento do retrovisor, um acabamento também bem bonito, né? Bom, mais acabamento preto brilhante nessa região, aqui também acabamento preto brilhante nas colunas e na parte superior, rack de teto também com acabamento preto brilhante. E o teto aqui, ó, teto solar panorâmico, que é um pouco diferente das outras versões, também ele é um pouco menor, até por conta do caimento coupé desse carro. E aqui temos a antena, que é do tipo tubarão. Bom, e aqui na parte traseira ele também chama bastante atenção com uma traseira diferente das demais versões, né, por conta do caimento coupé desse veículo. Então, ó, aqui a gente tem dois aerofólios, tá? Ele tem um aerofólio nessa região com um acabamento preto brilhante, brake light ali também, e tem esse segundo aerofólio na tampa do porta-malas também, bem curioso, né? Lanternas, são lanternas em LED, totalmente em LED, belíssimas lanternas também, e diferentemente das outras versões, elas não fazem a ligação aqui como vocês podem observar. Eles têm esse acabamento que imita uma fibra de carbono. Como novidade, na linha 2026 e únicas alterações externas, a gente tem agora a escrita GWM escurecida, anteriormente ele vinha com a escrita Raval aqui, e as lanternas que tem esse acabamento fumê, né? Anteriormente não tinha esse acabamento fumê, na minha opinião ficou mais bonito. Traz a escrita H6 GT nessa região também, a câmera de ré aqui, iluminação por LED na placa e PHEV aqui do outro lado, evidenciando que é um veículo híbrido plug-in. Temos sensor de estacionamento traseiro também, esses refletores vermelhos dos dois lados. Tem a saída fake de escapamento aqui, é só um acabamento mesmo, tá? Não tem saidinha nenhuma aqui para vocês verem como é. E o neblina traseiro nessa região também. Imagina isso aqui com sistema de escapamento com ronco, ia ficar muito legal. Eu acho, né? Não sei vocês, deixem aí nos comentários. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui a gente tem o abastecimento do carro com combustível, tá? E aqui do outro lado é um veículo híbrido plug-in, então a gente tem a tomada de carregamento dele, tanto tomada AC, né, que é a carga lenta, quanto a tomada DC. A AC utiliza somente a superior e a DC utiliza tudo isso aqui, tá? A velocidade de recarga em AC é de até 6,6 kWh e em DC de até 48 kWh. A bateria desse veículo é de 35 kWh, uma bateria bem grande que garante uma autonomia elétrica de 119 km de acordo com o Inmetro e cerca de 170 km de acordo com o ciclo WLTP. Uma boa autonomia 100% elétrica também permite você ficar bastante tempo sem voltar para o posto, né? Bem interessante. Bom, deixa eu fechar aqui novamente, né? Todo o acabamento aqui. Não temos iluminação aqui, tá? Fechamos aqui e agora mostrar para vocês o porta-malas. Porta-malas aqui você tem várias opções de abertura, tá? Você pode abrir apertando aqui, tá? Pode parar também, olha lá, e fechar por aqui. Se eu quiser também eu posso fazer a abertura e fechamento
pela chave, tá? Inclusive a chave está aqui, tem o comando também, apertou 2 vezes, eu não sei se ele vai liberar porque o carro está ligado lá dentro, mas quando o carro está desligado ele libera, tá? Como está ligado não vai liberar. Você também tem a opção de abrir lá por dentro e passando o pé aqui embaixo também ele faz a abertura para você. Bem legal, né? Bom, aqui o que temos, deixa eu abrir essa rede. A gente tem aqui carregador portátil que acompanha o veículo. Temos um carregador wallbox, que é aquele carregador de parede que também acompanha o veículo. Então, diferentemente de diversos fabricantes que só mandam ou o carregador portátil ou o wallbox, a GWM manda os dois. Isso é muito legal também, tá? E aqui, tapete em carpete com a escrita GWM Hello Tomorrow, e como é uma versão GT, ele traz o acabamento em vermelho também. Deixa eu tirar tudo isso aqui para mostrar para vocês o porta-mala certinho. Bom, então ó, já removi a caixa dos carregadores e o tapete. Dá uma olhada no espaço que ele fica agora. São 515 litros de capacidade, então dá para levar bastante coisa também. Nível de acabamento muito bom, iluminação por LED, tomada 12 volts nessa região também. Nicho para você guardar alguma coisa dos dois lados. Tampão aqui, retrátil, né? Rede retrátil, melhor dizendo, onde você consegue fechar e fica dessa maneira, trazendo mais privacidade, ou você também pode recolher ela ali, fica assim, e se você quiser você também consegue retirar ela, depois eu mostro para vocês também. E levantando aqui, deixa eu levantar para vocês verem, não temos step como vocês podem observar, é kit de reparo mesmo, inclusive está ali ó, kit de reparo com vedante, compressor também, macaco aqui nessa região, tem o gancho de reboque e sistema de som com subwoofer. Subwoofer fica logo aqui embaixo, bateria de 12 volts do veículo fica ali também. Deixa eu até retirar isso aqui para mostrar para vocês, pois é mais fácil, né? Então ó, vou levantar aqui, que a gente tem a parte elétrica do carro também, né? Nessa região, e aqui do outro lado dá para mostrar o subwoofer. Acho que tem que arrancar isso aqui também. Então ó o subwoofer aqui ó, que interessante, né? Aqui nessa região, sendo uma novidade na linha 2026 também. O sistema de som melhorou bastante. Então, ó, como eu disse para você, a gente consegue remover essa rede aqui, é bem simples também. É só você puxar aqui, ó, enquanto ela está presa ali, que você consegue retirar ela também, tá? E sem a rede, é esse espaço que ele tem. E ó, agora vamos tombar os bancos, ó. Para tombar aqui é bem simples, basta puxar essa trava, já tombei do outro lado. Esse aqui é o espaço dele com os bancos tombados e o espaço do porta-malas com os bancos tombados, né? Vira praticamente uma cama. Bom, ó, então já coloquei tudo de volta aqui, já fechei a rede. Aqui na parte superior, mostrar para vocês aqui é o acabamento da tampa do porta-malas também, um acabamento muito bom. Aqui você pode fechar o porta-malas manualmente, puxando ele aqui se você quiser. Você também pode dar o comando pelo fechamento ali, né? Inclusive ele conta com o anti-esmagamento, né? Se for prensar alguma coisa, ele já volta para você, o que também é bem legal. E da mesma maneira que você consegue abrir o porta-malas passando o pé aqui embaixo, estando com a chave próxima, obviamente, você também consegue passar o pé aqui, ó, e fechar o porta-malas, né? Então tem essa facilitação aqui também. Bom, tendo terminado de mostrar aqui, vamos falar de motorização agora. Já de capô aberto, o Haval H6 GT 2026 mantém aqui manta acústica e continua sem contar com amortecedor de capô, um item que sim, eu acho que ele já deveria ter. E na parte de motorização, esse veículo é um veículo híbrido, então a gente tem aqui motor a combustão e também motor elétrico. Vamos começar falando do motor a combustão. Motor 1.5 turbo de 4 cilindros a gasolina com injeção direta de combustível, acionamento do motor por corrente de comando, a tração desse motor é na dianteira e esse motor rende 150 cavalos de potência e 24,5 kgfm de torque, o que já seria uma boa potência e um bom torque também, né? E ele também traz dois motores elétricos, a gente tem um motor elétrico dianteiro e um motor elétrico traseiro, ou seja, esse veículo tem tração nas 4 rodas. O motor elétrico dianteiro rende 177 cavalos de potência e 30,6 kgfm de torque. Já o motor elétrico traseiro rende 184 cavalos de potência e 23,7 kgfm de torque. A potência combinada de todos esses motores é de 393 cavalos e o torque combinado é de 78,7 kgfm de torque. Um torque literalmente absurdo.
Para vocês terem noção, diversos carros super esportivos não têm um torque igual a esse. É absurdo o torque desse carro. O seu 0 a 100 é feito em 4,8 segundos e a velocidade máxima é de 180 km por hora, limitado eletronicamente, tá? Se não fosse limitação, com certeza passaria dos 180 facilmente. É uma absurda performance desse carro. Vou trazer para vocês também um vídeo de sistema de iluminação noturno desse carro e de test drive também para vocês conferirem como é, mas já adianto. Melhorou muito na linha 2026 a dirigibilidade desse carro também, é um veículo bem prazeroso, também com uma excelente posição de dirigir. E ó, aqui temos as informações de consumo de acordo com o Inmetro, tanto em cidade quanto em estrada. E vocês podem observar, né, que a autonomia em modo 100% elétrico é de 119 km de acordo com o Inmetro. Ou seja, você pode rodar 119 km sem gastar uma gota de combustível. Isso de acordo com o Inmetro, tá? Mas dá para fazer mais que isso aqui. Salvo engano, o que a GWM declara são 170 km via ciclo WLTP. Então, acho que uns 130, 140 você consegue fazer tranquilamente. Interessante, né? Esse aqui é o sistema de luz de condução de Turning LED do Haval H6 GT, o sistema de pisca também é por LED, assim como farol baixo e farol alto. A iluminação do neblina também é por LED. E esse veículo também conta com as luzes de conversão estática / cornering lights. Então quando eu dou seta ou viro o volante, para o lado que eu dei seta ou virei o volante, ele aciona o neblina ampliando o campo de iluminação. Sistema de pisca lateral. E esse aqui é o sistema de iluminação traseiro com as lanternas em LED, iluminação de freio com o brake light, o sistema de pisca aqui também é por LED, assim como a iluminação de ré. A iluminação da placa também é por LED. E por último temos aqui a iluminação do neblina traseiro. Vindo agora para o interior, o H6 GT 2026 mantém aqui apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix e Top Tether. O encosto de cabeça conta com regulagem de altura nos 3 encostos e os bancos, ó, seguem sendo bancos em couro com um acabamento muito bonito, né? Dá uma olhada aqui, vem com a escrita GT nessa região, aqui um suede, ó, olha que bacana também quando você passa a mão, né? Bem interessante. Bom, ele traz aqui também, ó, descansa-braços com 2 porta-copos, né, que traz um conforto adicional durante viagens também e um excelente espaço interno. Vindo para a parte de portas, acabamento plástico nessa região. Aqui ele já traz um acabamento em couro, ó, que imita uma fibra de carbono, né? Bem legal, mas é um acabamento em couro macio aqui também. E aqui, ó, mais acabamento em suede, aqui também, ó, olha que bacana. Porta-objetos / porta-garrafas, a saída de som, vidro elétrico com função One Touch na traseira e iluminado também. E aqui a maçaneta do modelo com acabamento bem bonito. E ó, como eu falei do espaço interno, né, regulado para mim que tem 1,72, esse aqui é o resultado, então sobra muito espaço para poder viajar com muito conforto mesmo. Porta-revistas nos 2 bancos, saída de ar para os passageiros do banco traseiro e 2 tomadas de recarga USB, sendo uma tipo C e uma tipo A, ambas iluminadas. E o túnel central é praticamente inexistente. Na parte superior, acabamento escurecido, que me agrada bastante. Temos alças de teto para todos os ocupantes, exceto para o motorista. Quem vai aqui atrás também conta com iluminação por LED dos 2 lados e ela acende e apaga gradativamente também, né? Bem bacana. E essa aqui, ó, é a visão de quem vai no banco de trás. Agora, mostrar para vocês o teto panorâmico também, né? Então, olá GWM, abrir persiana do teto solar. Ok. Olha lá, então a gente já dá o comando daqui mesmo. Então, ó, teto solar panorâmico aqui também. Ok. Teto solar um pouco diferente do teto solar que está presente nos outros H6, porque esse carro é mais encupezado, né? Então, por isso que fica diferente o tamanho também. Olá, GWM. Abrir teto solar. Ok. E aí a gente tem também aqui a abertura do teto para vocês conferirem. Fica dessa maneira aqui. Bem legal, né? E ó, com relação ao espaço para a cabeça, sobra muito espaço também. Essa aqui é a chave do Haval H6 GT, uma chave do tipo presencial, traz a escrita Haval desse lado. Aqui do outro lado temos travamento e destravamento do veículo, botão de abertura e fechamento do porta-malas e o botão onde você consegue disparar o alarme para localizar ele em um estacionamento, por exemplo, né? Então, ó, tranquei aqui.
ele já recolhe o retrovisor para a gente. Se eu quiser destravar o veículo, colocou a mão aqui, ele já destrava e já abre o retrovisor. Então legal que a GWM mantém o sensor aqui internamente, né? Muita fabricante retira o sensor aqui para cortar custos. E aqui encostou o dedo, ele já tranca pra gente novamente, bem interessante, né? Então, coloquei aqui, deixa eu já mostrar para vocês a iluminação por LED que eu falei que ele tem, então, iluminação aqui nessa região. Agora, vamos mostrar o interior. E esse aqui é o interior do novo GWM Raval H6 GT 2026, um belíssimo interior inclusive, né? E renovado, né? Para quem já assistiu vídeos dos modelos 2025 da linha Raval, sabe que ele não tinha esse painel aqui, também não tinha esse volante, então ficou diferente, na minha opinião, mais bonito e bem mais funcional, como vocês vão ver no decorrer do vídeo. Então, ó, bancos em couro também, seguindo a mesma padronagem lá de trás também. Aqui, ó, tem um suede nessa região, a escrita GT. Aqui, ó, uma imitação de fibra de carbono também no couro, né? Bem legal. Esse banco conta com ventilação e, ó, encosto de cabeça com regulagem de altura, porém fica devendo regulagem de altura de cinto de segurança do passageiro e também do motorista, né? No quesito airbags, temos um total de 6 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina. O H6 GT traz banco elétrico para motorista e passageiro também, ajuste de lombar aqui para o motorista, bem legal. E ele tem uma memória, onde ele utiliza essa câmera aqui para fazer um reconhecimento facial e ajustar para você também, você pode programar, muito legal. Traz a escrita Raval nessa região, os 2 pedais naquela região também, a abertura do capô fica logo aqui, um porta-objetos aqui também, botão de abertura do porta-malas, regulagem de altura do facho do farol, botão automático da luz e aqui temos o botão para fazer a abertura do reservatório de combustível. Aqui ele tem um couro nessa região, mas não é um acabamento tão macio, tá? Não chega a ser um plástico, mas também não é um acabamento extremamente macio como um soft touch que ele tem aqui na parte superior do painel. Aqui na parte de portas, ó, deixa eu colocar em outra lente, ó. Aqui a gente tem acabamento macio nessa região, bem bonito. Aqui também mais acabamento macio, imitando uma fibra de carbono. Aqui, ó, olha que legal esse acabamento em suede, realmente muito bonito. Porta-objetos barra porta-garrafas e a saída de som aqui nessa região. Acabamento aqui também. Vidros elétricos, dá uma olhada no acabamento também com cromado, bem legal. Vidro elétrico com função one-touch nos 4 vidros e iluminados. E os comandos elétricos do retrovisor aqui também. Então super completinho, né? E aqui a gente tem também, ó, o acabamento da saída de som. Legal, né? E ó, é importante dizer que a linha Raval também conta com iluminação ambiente aqui nessa região, né? Iluminação azul. Acho que por ser um GT podia ser vermelho, né? Ficaria legal. Mas vem com essa iluminação azul na porta do motorista e passageiro. Nas portas traseiras não tem essa iluminação. Ah, e antes de eu entrar aqui e mostrar para vocês, né? Eu acionei a ignição aqui para poder mostrar para vocês a iluminação ambiente. Quando eu desligo, ó, o banco, ele retorna aqui para trás. Ele tem o acesso conforto e saída conforto também, tá? Então quando você liga o veículo, ele ajusta o banco, né? Pé no freio, apertou aqui, ele ajusta o banco para mim e quando eu desligo o veículo, ele volta o banco ali também, bem legal, né? Então, ó, botão de partida aqui nessa região, como eu já falei para você, já falei aqui do acabamento também. Dá uma olhada aqui nesse acabamento aqui, acabamento do painel já é um acabamento macio, né? Bem legal. O sensor que eu falei para vocês, e esse sensor também monitora se você está mexendo no celular, se você está com desatenção também, tá? Tem gente que curte, tem gente que não curte. Aqui, ó, nessa região, ó, reparem que ele tem esse buraco aqui. Esse buraco é funcional, é o head-up display, ó. Dá uma olhada ali, ele projeta informações no para-brisas também. Então a gente tem informação ali de posição do câmbio, tem informação também de leitura de placas, assistentes de segurança. Quando eu dou seta, ele mostra ali pra gente também. Então, super completo. Liguei o o limpador, não sei porquê. Então, super completinho ali também. E quando você estiver com o piloto automático ativo, vai mostrar tudo lá também. E somente o motorista que consegue ver, ó. Se eu vou aqui pro lado, ó, ele some. Tem que estar no meu ângulo. Legal, né? Na altura dos olhos. Você consegue ajustar a altura também e consegue fazer outros ajustes que eu já mostro para vocês. Então, voltando aqui, ó, reparem, né? Painel diferente, então a gente tem uma nova tela aqui, temos também uma nova central multimídia bem mais completa, né, e mais fácil de se utilizar também, na minha opinião, e resolve aquele problema
que quando você estava com o CarPlay, você tinha que sair do CarPlay para poder ajustar ar-condicionado. Agora não, tem tudo os comandos aqui embaixo, tá? Muito legal. É uma central multimídia flutuante, como vocês podem observar, né? Mas antes de mostrar ela, mostrar para vocês aqui o acabamento também e o porta-luvas, ó, que desce suave e traz iluminação por LED também. Então, bem completinho. Acho que poderia ter uma iluminação ambiente no painel, né? Ia ficar bem legal. Ó, não tem iluminação ambiente, é a câmera. Ia ficar legal se tivesse, mas não tem. Se eu não me engano, na linha 25 tinha, aí tiraram. Então tem que voltar em GWM. Mas compensou em diversas outras coisas, obviamente, né? Mais compensou do que tirou coisas. Bom, aqui a gente tem a central multimídia dele também, então deixa eu desligar a luz aqui. Ó, aqui a gente consegue ter diversos comandos, né? Mas antes de mostrar para vocês os comandos, gostaria de mostrar isso aqui, olha que legal. Então, ó, pisei no freio, ele mostra ali pra gente. Se eu dou seta, ele mostra ali também. Se eu engatar ré, será que a ré não vai mostrar porque mostra a câmera, né? Mas se eu acionar aqui, por exemplo, neblina, olha lá, ele mostra acionando ali. Eu achei muito legal, né? O que os chineses vêm fazendo com os veículos é coisa fora de série, né? Aqui na parte frontal também é a mesma coisa. Se eu der farol alto, ó, se eu acionar a iluminação ali, ó, então luz de condução diurna, farol baixo, farol alto, sistema de pisca, ó, e o neblina. Então tudo mostra aqui pra gente, isso aqui é muito legal. E outras coisas que você pode fazer aqui, ó, é mostrar aqui o fluxo de energia. Então a gente tem, ó, motor elétrico. Deixa eu colocar desligado aqui que fica num brilho melhor, né? Então, ó, motor elétrico traseiro aqui, que gera força para as rodas traseiras, motor elétrico dianteiro e o motor a combustão dianteiro também, né? E a tomada de carregamento. Então, quando você está andando com o carro aqui, ele vai mostrando todo o funcionamento do fluxo de energia, né? Então, você pode deixar assim sem mostrar nada ou da outra maneira. Posso rebater os retrovisores também, tá? Apertando aqui. Aqui, ó, olha que legal isso aqui, ó, o head-up display. Tá vendo que está projetando ali? Dá até para dar um zoom. Está projetando ali. Então, se eu clicar aqui, eu desativo o head-up display, ele desativa aqui também. Apertou aqui, ó, ele acende novamente ali, ó, e já ligou aqui pra gente. Não sei se a câmera vai captar lá. Já ligou pra gente. Muito interessante, né? Então, bem funcional. E aqui eu posso fazer a abertura do porta-malas também. Ó, abrir o porta-malas. Posso fechar por aqui também, se eu quiser, né? Vamos fechar. Olha lá. Fechou. Até mesmo teto solar, ó. Então consigo controlar aqui persiana, fechando a persiana do teto, e também posso comandar o teto. Então posso colocar aqui em ventilação, onde ele escamoteia, né? Deixa eu até abrir a persiana totalmente aqui para vocês verem. Então ele fica aqui escamoteado, né? Levantadinho aqui, o chapéuzinho dele, digamos assim. Ou puxei aqui, ele abre tudo também. Show demais! E mostra tudo aqui funcional, ó. Então esse aqui é o nível de detalhes, né? Nível de tecnologia que você encontra nos carros chineses atualmente. Então surpreendendo muito. Mas voltando aqui tudo, acho que já mostrei tudo essa questão aqui. Plano de fundo, posso alterar também, se não quiser ficar o carro aparecendo ali. Posso colocar outros planos de fundo e uma qualidade de imagem também muito boa. Aqui a gente tem parte de freio de estacionamento eletrônico, tá? Que se eu clicar aqui ele abre os menus, depois eu mostro os menus, mas eu posso ativar ou desativar ele por aqui. Controle de luzes, então posso fazer o acionamento das luzes por aqui, iluminação de neblina. Então, ó, eu posso apertar aqui também para voltar para o 3D, se eu quiser eu escolho, tá? Tem a parte de freio de estacionamento aqui também, controle de luzes para acionar o farol ou deixar no automático, né, iluminação de neblina. Freio de estacionamento eletrônico, posso liberar por aqui, é o que está sendo reproduzido. Autonomia aqui também, e eu posso editar aqui, colocando mais informações se eu quiser também, ou retirando algumas das informações, tá? Então, ó, aqui a gente tem um perfil, posso criar preferências para ajustar o banco, né? Preferência de 1 e 2, então tem todas as configurações aqui também, e ele faz o reconhecimento facial, como eu falei para vocês também, tá? Deixa eu voltar, depois a gente volta nos ajustes do banco, tem mais coisa para mostrar aqui. Então, aqui se a gente arrasta, tem a parte de central de controle, onde eu tenho a parte de modo de condução, né? Modo de potência, melhor dizendo, EV 100% elétrico.
prioridade EV, ele vai priorizar o modo 100% elétrico, e o Hybrid Electric Vehicle, que é o modo híbrido desse veículo. Ajuste de luminosidade e volume aqui também. Tela em modo de espera, limpeza de tela, se eu quiser limpar, né? Aí tem que ficar segurando aqui para ela destravar. Isso é muito bom para quando você vai fazer a limpeza, para não sair assonando nada. Modos de condução, Eco Sport, aqui Mud, que seria a lama, AWD, né? Tração nas 4 rodas, normal ali também. Snow, que seria o modo neve, e o Sand, que seria modo areia, se eu não me engano. Fechar retrovisores por aqui, carregamento sem fio, posso ativar ou desativar, nível de regeneração de energia para o veículo ficar segurando mais ou menos o carro quando você tira o pé do acelerador, né, para ele frear um pouco mais ou um pouco menos, aquele freio motor dele, regenerando mais energia ou não. Modo de ausência temporária, assistente de direção, posso deixar leve, conforto ou esportivo, então eu posso programar aqui para ficar com um volante mais rígido ou mais macio, né? Tem muita configuração e aqui mais configurações também, é para você colocar. Tem coisa, né? Modo acampamento, ó, reconhecimento de placas, modo dia, modo noite. Acho que depois eu mostro modo dia e modo noite, mas a tela ela fica clara ou escura, você pode escolher também. Aqui a gente tem o Home, que ele volta para essa página inicial. Aqui a parte de usados com frequência, né? Tem os menus aqui também, muitos menus que inclusive tinha naquela central que eu mostrei para vocês. Então, acionamento de luzes, farol alto automático também esse veículo traz, controle de janela semi-aberta, então ele abre metade da janela aqui também. Posso colocar em aberto, ele abre tudo, e o fechado ele fecha tudo, obviamente, tá? Os modos de condução aqui também, teto solar barra persiana, os comandos, HUD, que é o Head-Up Display, posso ativar ou desativar, carregamento sem fio, modo de potência, e acho que aqui eu já mostrei praticamente tudo. Aqui a gente tem, ó, a regeneração de energia, né? Baixo, normal ou alto, e o modo de um pedal. Quando eu tiro o pé do acelerador, ele já começa a efetuar uma frenagem mais forte no veículo, né? Modo One Pedal Drive. Particularmente não gosto, mas tem gente que curte. Aqui são os usados com frequência, e eu posso editar aqui também, ó. Tá? Tem essas opções também, posso até desligar o ESC aqui. Bom, parte de veículo, assistência de direção já expliquei. Aqui a gente tem os botões programáveis, né? Esses dois botões do volante aqui, ó, um de cada lado são programáveis, então eu posso atribuir funções específicas para eles, tá? Para os dois. Botão de estacionamento, ó, visão panorâmica ou assistente de estacionamento também é programável. Ajuste do banco. Depois eu volto aqui também. A gente consegue ajustar por aqui. Voltei para cá. Acesso fácil dos bancos dianteiros, né? Para o banco retornar quando eu destravo o veículo. Retrovisores externos, rebatimento, janelas. Diversas opções de janela aqui também e acessórios, que é o carregamento sem fio. Condução, modo de condução, que reserva de energia personalizado e inteligente, o nível de carga que eu quero que ele mantenha, né? Posso deixar em 80%, por exemplo, ele vai manter 80%. Para viagens, recomendo mais o uso em 80%. Apesar de que em baixa carga, esse carro não muda nada, ele continua tendo muita força também, tá? Funcionamento do motor, aqui eu posso ligar o motor, freio de estacionamento eletrônico, modo de um pedal, e aqui, ó, diversas opções, memorização de modo de condução, controle de estabilidade, assistente de descida, assistente de estabilidade, ajuste de sensibilidade do pedal do freio, alerta luminoso quando você freia com todo o veículo, aviso de fadiga ao dirigir, então bem completo. Piloto automático, acho que eu passei por tudo em condução, né? Piloto automático, segurança ativa. Aqui são os assistentes de segurança, dá uma olhada na quantidade de assistente de segurança que esse carro tem. Então, piloto automático adaptativo com função stop and go, ou seja, ele vai até zero, frenagem automática de emergência, né? Alerta de colisão traseira, freio de emergência em baixa velocidade, alerta de tráfego cruzado, assistente de mudança de faixa, alerta de abertura de porta, quando eu vou fazer a abertura da porta, né? Com o veículo parado, ele informa se vem vindo algum carro, né? Para eu tomar cuidado, assistente de emergência e permanência em faixa, esse veículo centraliza nas faixas também, manutenção em faixas, é muito legal. Assistente de imagem, né, com essas opções aqui também, assistentes de condução, ó, reconhecimento de sinais de trânsito, assistente de curva inteligente, é muito completo, galera. É realmente, no quesito ADAS, esse carro surpreende muito, não é pouco não, é muito. Parte de monitoramento de segurança do motorista, né, você pode desativar aqui, ou pode colocar o fita isolante lá também, que eu falei para vocês, né? Mas se quiser desativar aqui é mais fácil do que colocar uma fita isolante lá. Luzes de boas-vindas, luzes de cortesia, né? Comandos de luzes. Aqui é para você manter o farol aceso quando você trava ou destrava o veículo. Parte de tela, então diversas opções. Aqui a gente pode alterar a exibição ali no painel, depois eu mostro para vocês. E aqui, ó, modo dia fica dessa maneira. Agora colocar no modo noite, ó, vai ficar tudo preto, ó, dos dois lados. Acho que assim é mais confortável, né?
particularmente prefiro assim. No automático, durante o dia ele vai ficar no claro, né? E durante a noite, ou quando acender o farol, vai ficar no escuro. Configurações de tela. Aqui em HUD a gente comanda o Head-Up Display, tá? Então eu tenho algumas opções aqui, que depois eu mostro para vocês ali no para-brisas também. Parte de conexão, som. Então, diversos comandos de som aqui, configurações de efeitos sonoros. Ó. Aqui o som de alerta ao pedestre lá na parte externa. Voz, ativação por voz, né? Tem comandos de voz, como vocês já viram, já falei ali para ele fazer a abertura do teto, por exemplo, mas tem diversos comandos que você pode dar, até mesmo ajustes de ar-condicionado, parte de sistema, uso geral e permissões do sistema. Bom, voltamos aqui, apertou aqui, ó, ele abre os comandos do ar-condicionado, que é automático e digital de 2 zonas, então você pode selecionar a temperatura de maneira independente de ambos os lados, tá? Aqui a gente tem o ajuste de temperatura por aqui também, se você quiser, né? Não precisa abrir esse menu. Modo eco de ar-condicionado, ion, aquece, então tem muita coisa aqui também. E aqui, ó, parte de bancos, ó. Então tenho 3 níveis de refrigeração do banco, isso é muito legal. Depois que você tem isso, você fica enjoado com carros, né? Realmente bem legal, e tanto para motorista quanto para o passageiro também em 3 níveis, tá? Aqui comandos de ventilação e aqui alguns aplicativos, como por exemplo o GPS, tem aqui ó 360 da câmera, tem bastante coisa aqui também, Android Auto, Apple CarPlay, aqui os menus com navegação, consumo de energia, tem muita coisa que recomendo que você teste quando você comprar o seu ou teste numa concessionária, pois tem realmente muita coisa. Esse vídeo já vai ficar longo, se eu mostrar tudo vai ficar ainda mais, tem até espaço relax, ó. Modo soneca, modo ausência temporária. Muito legal, né? Bom, aqui a gente tem desembaçador e ajuste de volume, tá? E acho que faltou mostrar para vocês a câmera. Eu consigo acionar a câmera por aqui também, ou engatando a ré, que o câmbio dele fica aqui, tá? Então, ó, engatei a ré, ele mostra a câmera traseira com linhas dinâmicas, né? Mostra onde o veículo vai entrar. Coloquei em drive, mostra a câmera dianteira aqui, mostra essa visão também. Tem a opção de deixar nessa outra ou na 3D, tá? Eu escolho. Aqui a gente tem essa outra visão 3D, posso trocar as câmeras aqui se eu quiser também, ó, câmeras laterais. Tem essa outra visão também, essa visão aqui e a visão frontal. E no 3D a mesma coisa, posso ir girando aqui também. Configurações aqui, chassi transparente, se eu quiser deixar o carro aparecendo, eu tiro o chassi transparente, tá? E aqui tem as animações também, pisando no freio e tudo mais. Assistência lateral, proteção lateral, assistente de estacionamento frontal, freio de emergência. Então, muito completo. E aqui, ó, a gente tem o botão do estacionamento automático e o auto reverse que memoriza os últimos 50 metros do veículo, tá? Muito legal. E o estacionamento automático desse carro é muito legal, pois ele você não precisa engatar marcha, não precisa controlar freio, acelerador, nada. Ele faz tudo sozinho. É só achar a vaga que ele coloca o carro para você na vaga ou retira também. Super completo. Beleza, pessoal? Acho que abordamos tudo aqui. Bom, agora a saída de ar do modelo, né? E aqui nessa região a gente tem também os comandos de ar-condicionado para ligar e desligar a ventilação, ligar e desligar o ar, desembaçador dianteiro e traseiro. Aqui a gente tem o botão do recirculador e o botão para acionamento do sistema de câmeras também. E aqui, carregador por indução, 2 porta-copos, um porta-objetos e couro aqui e couro no descansa-braço. Levantando aqui, a gente tem acesso a esse porta-objetos. Deixa eu acionar as luzes para vocês verem o espaço que tem ali também, tá? E eu não mostrei, deixa eu sair do veículo para mostrar para vocês, mas logo aqui embaixo, ó, a gente tem também esse nicho com uma tomada USB, aqui ó, USB tipo A, um espaço para guardar alguma coisa, e do outro lado também. Então ó, do outro lado banco elétrico para o passageiro sem ajuste de lombar, tá? Tem tomada 12 volts aqui e uma USB tipo A. E aqui ó, um ganchinho para você de pendurar alguma coisa, legal né? Bom, o H6 GT recebe um novo volante na linha 2026, também acho que ficou mais bonito, a pegada melhorou, ele ficou um pouco menorzinho, né? Temos aqui ajuste de altura e também de profundidade, e a direção segue sendo elétrica, tá? Aqui, ó, então, acabamento em couro para vocês verem um pouco melhor. Nessa região a gente tem alguns comandos, né? Tem o botão programável, esse aqui eu consigo acionar a visão panorâmica ou assistente de estacionamento, e aqui dar alguns comandos também, tá?
o símbolo Raval aqui, e do outro lado a gente tem outro botão programável, passagem de faixas, ajuste de volume e o comando de voz também. Não temos pedal shifts para trocas de marcha, tá? Aqui temos a chave de seta, ele traz sensor de luz, traz sensor de chuva, como eu já falei para vocês, e aqui temos o câmbio, que é um automatizado de dupla embreagem banhado a óleo de 2 velocidades, tá? Então, os comandos do câmbio, tudo aqui, apertou para baixo, aqui você entra em parking também, e para cima a ré, pouco diferente. E os comandos de piloto automático, adaptativo, Intelligence Cruise Control ficam todos aqui também. Quando eu estou com o drive acionado aqui, por exemplo, se eu der 2 toques para baixo, ele aciona o ICC, o controle de cruzeiro também, mas ele não vai acionar agora, pois eu estou parado aqui, tá? Bom, agora vamos falar de painel. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o painel, né? Então a gente tem um painel digital aqui, como vocês podem observar, um novo painel também, bem mais completinho. E como eu disse para vocês, a gente tem a programação com 3 tipos de painel. Então tem o modo mecânico, o modo ambiente e o modo mapa, onde ele projeta ali informações do GPS nativo do modelo também, ó. Olha lá, que legal. Isso aqui é muito legal, isso aqui eu curti bastante. Bom, a gente tem, vou deixar aqui no modo mecânico, a gente tem também aqui, ó, informações de bateria, 141 km de autonomia, e do tanque de combustível, que está marcando 185 aqui, posição do câmbio, aviso de afivelamento de cinto, modo de condução, o modo que ele está, se está em HEV, EV ou não, né? Então tem algumas informações aqui, velocímetro, leitura de placas, e ali o que está sendo reproduzido. No que está sendo reproduzido, a gente consegue alterar informações, então a multimídia, informações de quilometragem, aqui informações a longo prazo, né, do computador de bordo, pressão dos pneus e temperatura, visão geral do veículo, né, com temperatura do líquido de arrefecimento, mensagem de advertência, informação básica aqui, que é a potência que está sendo utilizada também, e novamente multimídia, tá? E ó, quando você muda os modos dele aqui, então a gente está em modo HEV, prioridade EV, mostrou ali embaixo, e o EV, que ele fica nesse azulzinho, tá? E temos os modos de condução também, Eco, normal, Snow, mas basicamente essa animação que ele aparece ali no reloginho aqui, né? E o modo de condução que ele muda lá embaixo também, tá? As cores permanecem as mesmas. E é isso que a gente vai ter nesse painel aqui. Bom, agora eu vou mostrar para vocês os ajustes de Head-Up Display. Então, ali está o Head-Up Display. Você abre aqui esse menu. Então aqui você consegue fazer as configurações, tá? Então a gente tem modo padrão e modo destaque. No destaque, ó, ele fica azulzinho ali. É mais para um uso quem mora em região que tem neve, né? No Brasil não é muito comum, mas em alguns lugares quando tem neve você pode acionar se você for viajar para fora também, tá? A gente tem também informações, se eu quero informações de navegação ou não lá, e informações de condução ou não, então programável também. E o ajuste do Head-Up Display, onde eu controlo aqui, ó, pelos botões do volante. Então, ó, aqui eu posso jogar ele para baixo, para cima, e posso ajustar aqui, ó, girar à esquerda, girar à direita também. Tem essas opções, tá? E a luminosidade também. Posso aumentar o brilho ou diminuir o brilho. Eu que escolho, tá? Então, bem completinho aqui também. Na parte superior temos aqui parasol com espelho e iluminação halógena para o passageiro, para o motorista a mesma coisa, né? Acho que merecia ser tudo aquele LED branquinho, ficaria mais legal. Aqui, porta-óculos nessa região, iluminação por LED, aqui sim é LED, branquinho, fica bem legal. Comandos de teto solar e abertura de rede, que eu já mostrei para vocês, né? E aqui temos o informativo do airbag do passageiro, se está ativo ou não, acionamento das luzes quando você abre a porta e o botão para você falar com a central da GWM. E retrovisor com função eletrocrômica. E aí, o que vocês acharam do novo GWM Raval H6 GT 2026/2026? Deixem aí nos comentários. Bom, pessoal, eu particularmente gosto bastante desse modelo, afinal, é um veículo bonito, traz uma excelente performance, né? Aceleração de 0 a 100 km por hora em apenas 4,8 segundos, 393 cavalos, então é um veículo bem interessante, tá? Além de ser bem tecnológico e não beber praticamente nada de combustível, né? A autonomia 100% elétrica desse veículo acaba sendo bem grande também, se tornando quase que um carro elétrico, né? Por conta do tamanho da bateria, obviamente, em um carro híbrido, né? É interessante, então você tem o melhor dos dois mundos também. Bom, essa é a versão esportiva, como eu já disse para vocês, né? Que a gente tem de diferencial comparado às outras versões do Raval H6.
está ali na questão de suspensão, ele tem uma suspensão um pouco mais firme, tá? Então tem uma calibração um pouco mais esportiva, além de ter um desenho diferente, né? Não somente com alguns itens de estética a mais, mas também esse caimento coupé que o veículo tem e que eu particularmente acho que fica bem bonito. Agora, é a versão que mais faz sentido adquirir do H6? Não. Se você quer um veículo diferente, sim, é a versão mais diferente de todas, tá? Mas se você quer um veículo que traga a mesma performance do H6 GT e também traga a mesma autonomia, né, 100% elétrica, por exemplo, talvez faça mais sentido você levar a versão PHEV 35 para sua casa, pois é basicamente o mesmo veículo, só que com aquele desenho clássico do H6, né, não esse desenho encupezado, e sem esses itens estéticos a mais, sem os bancos, o interior um pouquinho mais esportivo, né, digamos assim, mas é basicamente o mesmo carro. Então, financeiramente falando, vale mais a pena levar a versão PHEV 35 para casa, ao menos que você não goste daqueles bancos claros, né? Se você quer performance e não gosta dos bancos claros, a opção sim é o GT a melhor opção. E se você quer um carro diferenciado também, a GT é a versão mais interessante. E respondendo àquela pergunta no início do vídeo, né? Porque tem muita gente saindo de marcas premium e indo para a GWM, eu vejo muito isso na concessionária. Muita gente saindo de BMW X3 M40i, que é um baita carro legal também, alguns Audis, também veículos Mercedes, Volvo, e indo para a GWM. Porque talvez a gente tenha ali um veículo que te entrega um baita custo-benefício, né, por um preço bem menor do que essas fabricantes que eu citei. São fabricantes muito boas, né? Mas elas cobram ali pelo símbolo na frente também. Então a GWM te entrega basicamente o que um carro alemão ou sueco te entrega, né, custando bem menos, às vezes até mais em performance, né? E o pós-venda, todo mundo já sabe aí que o pós-venda da GWM é o melhor entre as chinesas também. Beleza, pessoal? Lembrando vocês novamente que se você estiver procurando o seu GWM 0km, a nossa recomendação é o pessoal da GWM Caminho. Tem um link de contato deles na descrição, ou você pode escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela e já cair direto com um dos vendedores também. Lá você encontra as melhores condições em veículos GWM. Então já sabe, né? Pensou GWM, pensou GWM Caminho. Bom, deixe nos comentários aí qual versão você acha que faz mais sentido da linha Rabo, se você teria ou não um H6 GT. Quero saber a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.